Olá, boa noite, muito boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao estande virtual da Universidade Federal de Santa Maria, na 47ª Feira do Livro de Santa Maria. Estamos ao vivo na página da Pró-Reitoria de Extensão no Facebook. E em nome da Universidade Federal de Santa Maria, queremos agradecer a todos e a todas que participaram e acompanharam a programação do estande virtual da UFSM, que está chegando na sua reta final. Hoje ocorre o penúltimo lançamento do livro Extensão Universitária, Trajetórias e Desafios, da autora Sandra de Deus. Uma obra que nos proporciona um conjunto de 10 textos organizados de forma cronológica, com capítulos dispostos pela afinidade temática, que podem ser lidos de modo independente e trazem à baila agendas fundamentais que circundam a extensão universitária. A autora nos brinda com textos de base extensionista, que permitem pensar nas trajetórias que a extensão percorreu e seus desafios para o tempo presente e futuro. Estão conosco na noite de hoje, para esse quase fechamento das atividades do nosso estande virtual com chave de ouro, a nossa autora, egressa da Universidade Federal de Santa Maria, foi patronesse do Mês da Consciência Negra, organizado pelo UFSM no ano passado, a professora Sandra de Deus. Boa noite, Sandra. E Boa também... noite, Flavia. Maravilha. E também está conosco a professora Adriana Mármore, que é presidenta do Fórum Nacional de Pró-Reitores e Pró-Reitoras de Extensão. Uma grande alegria e satisfação poder contar com a senhora nesta noite de hoje, que fez aí o prefácio da obra que hoje está sendo lançada. Também aproveito esse momento para agradecer o nosso pessoal que está dando todo o suporte técnico. A Karina, que está aí, a nossa intérprete de Libras, e em seguidinha a Marileia, que irá revezar com ela. Não aparece na telinha, mas o Rubens e o El estão nos dando uma mão danada para essa live ser muito bacana para todos nós. Então, num primeiro momento, convido a professora Sandra para fazer uma saudação inicial às pessoas que nos acompanham. E desde já, professora Sandra, já aviso aqui, ó, a Thelma Rezende está ligada, está acompanhando essa transmissão. Desejou boa noite, parabéns pelo evento, um grande abraço a todos. A Silvia Manique também. Professora Sandra, com a palavra. Bom, boa noite a todos. Vocês estão vendo que eu estou acompanhada aqui, a Flora está aqui no meu colo, também querendo participar da atividade. Eu fico, assim, muito feliz de estar com o Flavia aqui, que é um grande amigo mesmo, responsável por a gente estar aqui essa noite, né? E a Adriana, querida, que hoje toca o Fórum Nacional de Pró-Reitor de Extensão, com muita competência, mas também saudar todos que estão nos assistindo nesse momento, né? Alguns dos meus familiares, né? Meu irmão, minha cunhada, que estão realmente me assistindo nesse momento, e a Thelma Luiz, lá distante também, parceira de muitas jornadas nesse Fórum Nacional de Pró-Reitor de Extensão. Então, é uma noite muito feliz, assim, né? Apesar do distanciamento que nós vivemos, apesar da realidade que não é tão alegre, né, nesse momento, mas, assim, estar reunido com todos aqui, chegar esse momento é realmente muito reconfortante, eu diria assim, né, para todos nós. Muito obrigada, muitíssimo obrigada, Flavia. Muito obrigado a você, Sandra. Professora Adriana, por favor, uma saudação inicial para quem nos acompanha. Boa noite a todas as pessoas que estão conectadas nessa live. Eu quero saudar Flavia Lisboa, o pró-reitor de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, e um abraço bastante carinhoso, os parabéns, né? Porque hoje é uma noite comemorativa
a professora Sandra de Deus pela belíssima obra que hoje está sendo lançada. Então, é um prazer para o Fórum de Pró-Reitores de Extensão estar presente hoje à noite desse lançamento de uma obra tão importante para a extensão universitária brasileira. Muito obrigado, professora Adriana, pelas suas palavras iniciais aí. De fato, a gente fica muito feliz aqui na Universidade Federal de Santa Maria por esse lançamento dessa obra tão expressiva para a extensão universitária, que foi viabilizada por meio da editora da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM. E um abraço muito carinhoso, especial aos nossos colegas de Fórum Nacional de Pró-Reitores e Pró-Reitoras de Extensão, em especial a equipe da coordenação, que faz parte do comitê editorial da editora da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM. Então, o nosso abração a todos e todas eles e elas, né? Bom, para nós darmos início a esse bate-papo, eu fiz uma apresentação inicial ali da professora Sandra, ela é sempre muito comedida para falar de si, ela é muito sucinta. A professora Sandra tem uma larga trajetória extensionista e nós temos um orgulho muito grande na UFSM de dizer que ela é nossa egressa, né? Fez a sua formação aqui conosco, o mestrado também foi aqui conosco, e o mestrado já teve essa pegada extensionista, né? Mas eu gostaria, Sandra, que você pudesse dizer para nós de que maneira este livro, essa obra que hoje é apresentada ao público, e que em seguida a equipe de produção que está conosco vai disponibilizar o link aqui nos comentários para que quem nos acompanhe possa baixar a obra, fazer o download dela, como que essa trajetória da extensão também vai perpassando a tua trajetória. Em que momento a extensão universitária ela entra na tua vida e ela começa a fazer parte dessa caminhada docente, né? E aí, em especial, destaco uma caminhada docente extensionista, e chegamos na obra que temos hoje. Também vamos cumprimentar aqui o João Carlos Batista de Deus, que dá uma boa noite, está nos acompanhando aqui na live, e o link da obra já está aí, disponível. Esse é o meu irmão, que tá, meu irmão tinha que estar na assistência. Por favor, Sandra. Está me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Agora sim, pode falar. Bom, primeiro que eu acho que eu tenho que falar da minha origem na Federal de Santa Maria, né, Flávia? Assim, ó, como estudante, eu já fui extensionista, né? Eu fui estudante de jornalismo em meados dos anos 70 em Santa Maria e fui uma estudante voltada para a extensão universitária. E aí, essa semana, pensando que na Feira do Livro de Santa Maria, eu encontrei, inclusive, uma foto da Sexta-feira do Livro de Santa Maria, quando a minha turma de estudantes de jornalismo era responsável por algumas das barracas na Praça Saldanha Marinho, algumas barracas da Feira do Livro. Isso em 1978. Né? Então, essa ligação não é só com a Universidade de Santa Maria, onde eu fui uma estudante extensionista, mas é com a própria Feira do Livro de Santa Maria, onde também participei. E eu acho que essa caminhada, ela começa em Santa Maria, ela começa na Universidade Federal de Santa Maria, né? E quando se falou que tinha pronto um livro, né, e que ele é hoje um pouquinho de cada uma das pessoas que foram me acompanhando nessa caminhada, né? Esse livro não é uma autobiografia, ele não é uma autobiografia, né? Ele também não é, né, uma história da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fui pró-reitora por 12 anos, né? Eu encerrei meu mandato de pró-reitora 2 semanas atrás, né? Mas ele não trata da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele trata exatamente dessa caminhada, dessa reflexão extensionista, né, que foi sendo feita na contribuição de vários e vários colegas, amigos, parceiros, né, do próprio Flavi, da Adriana. Então, quando alguém diz assim, mas que livro é esse? Né? Eu disse assim, esse livro poderia até ser um livro de cartas, porque Flavi e eu, Adriana,
nós gostamos muito de cartas, né? Muito. E a nossa amizade também é marcada muito por essas cartas. Não que a gente escreva cartas entre nós, porque o Flavinho não me escreve nenhuma carta, certo? mas a gente lê muitas cartas, né? A gente lê muitas cartas, né? Então, e alguns bilhetes, né, Flavinho? Alguns bilhetes. Muitos bilhetes. Né? Mas o livro, ele é fruto dessa caminhada de refletir sobre a extensão universitária. E ele faz uma reflexão sobre a universidade, né? Assim, dos avanços, né? Dos desafios que nós fomos tendo nesse período, porque, como professora, eu sempre fui uma professora extensionista também, né? Assim, de estudante, professora, etc. Sempre fui voltada para a extensão universitária. E, aos poucos, fui recolhendo nessa trajetória toda essas contribuições dos muitos colegas que passaram. Eu fui presidente do fórum também, então não era só dos colegas aqui da região sul, mas dos colegas desse país inteiro, né? Assim, então, este livro, ele é fruto de todas essas pessoas que passaram por mim e que me ajudaram a fazer essa reflexão, né? E talvez eu tivesse essa responsabilidade de colocar isso à disposição das pessoas, né, como uma reflexão dessa caminhada feita por muitos. E é importante dizer assim, por que o Flavio é tão responsável por isso? Porque, não me lembro se há 2 anos ou 1 ano atrás, não, 2 anos, acho que já faz mais tempo, nós estávamos no lobby de um hotel em Brasília, durante um encontro do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão. Estávamos, Flavi, Oscar Jara, que é um grande amigo e parceiro, nós 3 tomando um vinho e conversando. E falando sobre extensão, o nosso assunto preferido. E o Flavinho disse, tem que escrever. E o Oscar, tem que escrever. Tem que juntar todos esses textos que estão por aí, tem que escrever. E os dois começaram essa pressão. E eu lembro que eu disse para o Flavinho assim, pois então, vou escrever. Mas vou escrever no sentido de ter essa parceria mesmo, que ela se configura na Pró-Reitoria de Extensão da Federal Santa Maria, na sua linha editorial, e que me brinda, então, né, com a publicação dessas reflexões, né, fruto daquele momento lá em Brasília, numa reunião do fórum, quando conversamos, e que, né, o Flavinho desafiou, o Oscar desafiou, e eu disse, bom, vamos juntar os textos. E eu realmente reuni os textos e entreguei para o Flavinho, tipo assim, aqui, né? E o Flavinho que transformou esses textos no que agora é esse livro, essa é a verdade. Minha amiga, eu fiz um papel técnico que se chama, técnico, que foi só de revisão dos originais. O conteúdo dessa obra, ele é todo seu. O editor portanto, dele ele não perde nunca. Então, o mérito do trabalho que hoje é apresentado ao público é teu. A provocação foi feita pelo conhecimento que nós temos do acúmulo que tu carregas sobre a extensão universitária, e não raras vezes, nos nossos encontros nacionais e internacionais, você é mencionada como uma grande expert da área de extensão universitária. Em algum momento, eu também já usei essa expressão e reforço aqui. A Sandra de Deus é o nosso farol da extensão universitária. E assim é, como disse o reitor, que o professor Rui, do período da gestão anterior, esta pequena notável, né? Ela é uma pequena notável, uma grande pequena notável da extensão universitária também. Foi uma satisfação muito grande poder ler esses originais e ajudar na construção dessa obra que hoje é apresentada. E para compartilhar esse momento, nós convidamos, não só o momento de lançamento, pessoal, o momento de produção dessa obra, nós convidamos a professora Adriana Mármore, que é a presidenta do For Proex, para que ela pudesse ter acesso a esses originais e prefaciar essa obra. Então, nesse sentido, professora Adriana, gostaria de lhe perguntar qual a importância que a extensão universitária tem e como essa obra se encaixa aqui nesse cenário, né, de importância da extensão. Antes dele passar a palavra, gostaria de agradecer a Adriane Teixeira, que manda um abraço para todos, especialmente para nossa querida professora Sandra. A Thelma Rezende, mais uma vez, diz, reforço aqui também, Sandra é referência na extensão universitária brasileira. É isso aí. Então, professora Adriana, com a palavra.
Bem, quando Sandra estava se colocando agora, me veio à memória, Sandra, do livro que nós lançamos também ontem, organizado por minha ex-orientadora. O nome do livro é Sujeito Encarnado. A gente parte da perspectiva que as pessoas se constituem enquanto profissionais, enquanto pessoas, a partir das relações que são estabelecidas em todos os ambientes que ela perpassa e com todos os contatos que ela vivencia. E aí a sua obra me vem muito fortemente esse conceito, né, de sujeito encarnado, quando você traz a sua trajetória de vida, as suas experiências na extensão universitária, o seu acúmulo de conhecimento teórico, filosófico, humanístico, para uma obra, fazendo todos os entrecruzamentos com as teorias todas extensionistas que foram construídas ao longo da história brasileira, da história mundial. Então, esse livro que foi prefaciado, eu fiquei com muito orgulho de poder adentrar todas as suas escritas e poder tecer, né, um prefácio que fosse exatamente trazendo a trajetória da professora Sandra de Deus relacionada ao acúmulo que nós temos teórico e que você tão brilhantemente expôs em sua obra, e fazendo reflexões importantes que não podemos perder de vista no contexto atual sobre o real papel da extensão universitária, alinhada ao ensino, à pesquisa, mas sem perder a sua perspectiva fundante, que é o compromisso social das instituições públicas brasileiras, com os públicos mais vulneráveis, com a metodologia dialógica, com a expressão que a extensão tem e que ela se constituiu mais potente nesse período agora de pandemia, onde a sociedade espera das universidades esse diálogo, essas respostas, esse ir e vir constante na produção do conhecimento. Então, eu diria, Flavi, diante da sua pergunta, que a extensão universitária é importante, primeiro, porque é um campo teórico, segundo, porque é a partir da extensão universitária que nós aprendemos a dialogar com o outro numa dimensão colaborativa, e terceiro, porque a partir da extensão universitária a gente visualiza um outro mundo com justiça social, com sustentabilidade, onde a cidadania se constitui, onde a gente luta, sim, através da extensão, pela democracia constante. Então, eu fiquei muito encantada com o escrito da professora, com a escrita da professora Sandra, e eu diria que ela traz uma essência, né? Que são esses lugares todos que ela percorreu, fazendo a relação com a história da extensão universitária e trazendo reflexões, né, para o nosso lugar de ser e estar no mundo enquanto acadêmicos, enquanto sujeitos e pessoas, né, nas mais diferentes culturas, nos mais diferentes marcadores sociais, enfim. É muito prazeroso ler o livro da professora Sandra, e eu finalizei o prefácio dizendo o seguinte, que a professora Sandra, ela, apesar do tamanho, pequenininha a estatura, né, a sua obra e o seu fazer no mundo é grandioso. Então, eu desejo que nós possamos divulgar ao máximo essa obra em todos os espaços acadêmicos e também em todos os outros espaços onde a extensão se constitui, que é na própria sociedade. Ok? É isso que eu tenho como reflexão para hoje, e cumprimentando os familiares de Sandra, né? Os amigos, a academia toda presente, todas as pessoas que estão conectadas, porque produzir um livro é trazer para uma escrita sensível aquilo que a gente acredita de fato. E Sandra acredita na extensão universitária, tem amor, e aí tem essa obra primorosa à disposição de todos nós. Então, eu agradeço por ter sido brindada com a sua escrita. É isso. Nós que agradecemos as suas falas aí, Adriana, e antes de eu retornar a palavra aí para a professora Sandra de Deus,
Gostaria aqui de mencionar também que nos acompanha a professora Vera Lúcia Portinho Viana, coordenadora de Cultura e Arte da Universidade Federal de Santa Maria, e diz: querida Sandra, um abraço. Pelo WhatsApp, acabei de receber uma mensagem também do professor Fabrício, pró-reitor de extensão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e que diz: parabéns pelo excelente trabalho. Por aqui acompanho vocês. Mencione meus reconhecimentos notáveis à professora Sandra pela grande contribuição à extensão brasileira. Então, os nossos colegas aí de caminhada extensionista também nos acompanhando, isso é muito legal. Sandra, gostaria de fazer um comentário aí acerca da fala que a professora Adriana nos brindou. Eu quero agradecer muito a Adriana, muita gentileza, Adriana, tua, né, numa leitura muito atenta, né, e nessa parceria realmente que é da extensão universitária, mas acho que tu foi muito gentil, né, porque esse conjunto de textos, né, eles refletem realmente essa caminhada, essa construção com as pessoas que foram me acompanhando ao longo desses anos todos e que, né, e nem sempre, e é importante isso, porque nem sempre nessa caminhada, esses textos que estão aí agora colocados, eles são fruto do entendimento único, né, na verdade, eles são exatamente dos embates que nós fomos tendo ao longo desse período, e trazem, e tu disse muito bem isso, Adri, e eu fico muito lisonjeada com isso, eles trazem realmente esse percurso, que é um percurso que eu construí na Federal Santa Maria. Eu sempre me volto à Universidade Federal Santa Maria, onde eu fui uma estudante de graduação, de mestrado, de especialização, né, onde eu me constituí na pessoa que eu sou como extensionista, exatamente na Federal Santa Maria, né, e vim ser professora na Federal do Rio Grande do Sul. É claro que tem todo um aprendizado também nessa trajetória de docente na Federal do Rio Grande do Sul, mas eu acho que esse tempo de graduação, e aí a importância que a gente tem a extensão universitária na graduação, na curricularização da extensão universitária, porque foi nesse tempo de estudante de graduação que eu aprendi a relação que eu tenho, e talvez eu tenha me constituído na docente que eu sou hoje, enquanto estudante em graduação, né? Nessa relação com os diferentes movimentos, né? Com a disputa de projetos políticos, né? E eu fui estudante na Federal Santa Maria em grandes disputas políticas, de projetos políticos, né? Eu fiz parte de uma geração de estudantes na Federal Santa Maria que ocupava a reitoria, né? Que fazia muitas greves, porque era um período de grandes movimentos, e que tinha na extensão universitária, né, o seu principal foco, né, de atuação nas comunidades, de militância política, né, não só uma política partidária, mas a política no sentido daquilo que é o nosso fazer no dia a dia de como cidadãos, né, assim, ó. Então, eu acho que e é exatamente isso que a extensão universitária né, e quando hoje nós estamos, né, não só debatendo a curricularização da extensão, mas os caminhos que nós vamos seguir neste momento, que é um momento de ausência da presencialidade, mais do que nunca se faz necessário o incentivo aos nossos estudantes, né, para que se constituam também, né, em cidadãos comprometidos, né, em cidadãos militantes, né, capazes de decidir o seu destino. Eu sempre lembro, né, que a Política Nacional de Extensão, e o nosso documento de Política Nacional de Extensão, ele é o documento mais fantástico que nós já produzimos enquanto extensionistas nesse país, né? E ele não foi um documento que se sentou 2 dias e fez um documento, nós levamos muitos anos de debate, né? Muitos anos de debate, de idas e vindas, de brigas homéricas, de disputas sem fim, para chegar a esse documento que continua válido, e válido por muitos anos, esse documento de política que nós temos. E é nesse documento de política que ele vai nos dizer, né, que a construção, a manutenção da universidade pública brasileira, ela está muito calcada na sua relação com a sociedade, né? Assim, a universidade necessária é aquela universidade necessária para a sociedade, né? E hoje nós vivemos um momento extremamente importante, onde nós temos uma disputa política interna nas universidades, e que ele é essencial, assim, se disputa projeto político dentro da universidade, se disputa esse projeto político da universidade para fora da universidade,
E isso nossos estudantes precisam aprender, eles precisam conviver com essa realidade, né, para que sejam depois os cidadãos que vão decidir o destino desse país. É isso que nós precisamos pensar na extensão universitária, né, porque o isolamento, ele não pode nos impedir de refletir, né? O isolamento, ele nos resguarda da contaminação do vírus, de propagar o vírus, mas ele não pode nos impedir de fazer a reflexão permanente, né, do nosso papel na sociedade brasileira. E eu fico, assim, muito feliz, porque eu sempre digo assim, ó, eu sou já uma velha professora, né, e vocês dois, Adriana e Flavi, são jovens professores, né, jovens lideranças extensionistas brasileiras, e que têm essa responsabilidade de tocar esses novos tempos, né, de tocar esses novos tempos que não são tão difíceis quanto foram no passado, né, eu penso que quando fui estudante na Federal Santa Maria, nós vivíamos anos de ditadura militar, né, quando eu terminei o curso de jornalismo em 1980 na Federal Santa Maria, nós estávamos recém começando a pensar numa abertura democrática no país, né? A gente não tinha chegado ainda na abertura democrática, a gente estava naquele limbo, entende? Assim, mas hoje nós temos outras demandas, outros desafios, né? Grandiosos também, que precisam ser vencidos no dia a dia, e mais do que nunca a extensão universitária está aí presente. A gente nunca pode esquecer os nossos princípios que estão lá na política e nem as nossas diretrizes, né? Para que no apressamento, né, de ter soluções para o momento grave que a gente vive, a gente esquecer que nós temos princípios e diretrizes extensionistas que são realmente as nossas linhas motoras para tocar a extensão universitária, né, como um fazer dentro da universidade, né? Então, eu acho que esses textos, eles fazem essa reflexão muito dessa situação, né? E talvez nesse momento... Oi? Eu não quero te cortar, pode, por favor, concluir essa parte. Não, pode me cortar, porque se tu não me cortar, tu sabe que eu vou ficar falando a noite inteira. Não, justamente quando você fala do que os textos trazem à baila aí, trazem para o debate, é importante até mencionar que você, quando a gente fala o nosso farol da extensão universitária, e é verdade, pela trajetória que você construiu dentro do fórum, o Fórum ProEx, desde o finalzinho da década de 90, se eu não estou enganado, eu acho que foi por aí, e depois com a participação extremamente ativa no período em que esteve à frente da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e quando também esteve na presidência do Fórum, todos os desafios aí vivenciados, vocês conseguiram trabalhar na formulação de uma política nacional de extensão, que ainda é vigente, iniciar o trabalho para pensar nos indicadores de extensão universitária, que ainda nos desafiam, no âmbito da gestão, termos esses indicadores, mas é um trabalho iniciado ainda em 99. Você acompanhou algumas proposições do Plano Nacional de Educação, desde o primeiro momento que incluíram a inserção da extensão nos currículos da graduação, aquilo que a gente chama da curricularização da extensão, e que depois mudou e foi para o novo texto do plano, né, que ficou para esse decênio 2014 e 2024, e acompanhou também as discussões e a homologação das diretrizes brasileiras para a extensão universitária. Quer dizer, essa obra, e pelo que me lembro muito bem da leitura que fiz da revisão dos originais, ela também traz essa trajetória percorrida pelo Fórum, porque os nossos lugares, eles são lugares de representação. Nós não somos pró-reitores ou pró-reitoras, nós estamos, naquele momento, na condição de pró-reitor ou pró-reitora. E aqueles que nos sucedem, eles também precisam levar em conta esse acúmulo que é produzido pela extensão universitária. E eu acho que, nesse sentido, Sandra, a tua obra faz muito bem isso, porque nós não tínhamos, vamos dizer assim, não é uma cartilha, porque não é esse o sentido, mas às vezes não estava compilado, não estava organizada essa análise em um documento que pudesse servir como uma orientação, pelo menos inicial, para aqueles que chegam.
Tanto é que você traz ali para discutir dentro dos seus textos a questão da curricularização, a questão da inserção social, a questão da gestão da extensão, analisa o panorama no Brasil e na América Latina, tensiona com o Manifesto de Córdoba, quer dizer, são todos momentos extremamente importantes e que estão ali postos, eu acho que até conhecendo, eu diria, para o diálogo. Ali não tem nenhuma verdade absoluta posta, pelo contrário, tem uma proposição para um diálogo, e assim a gente vai avançando, né? Vamos aproveitar para saudar a querida colega Francisca Ferreira Miquelon, pró-reitora de extensão da Universidade Federal de Pelotas, que nos acompanha e diz: queridos Flavia, Adriana e Sandra, parabéns pela publicação, parabéns pela conversa, tão oportuna e bem-vinda. A trajetória da extensão universitária é uma história de resistência. Então, falando em resistência, falando em desafios, quem sabe vamos fazer o gancho aí, Sandra, com o texto que você tensiona com o Manifesto de Córdoba, os 100 anos da reforma, e o que aquele manifesto dizia naquela época e qual a importância que 100 anos depois esse manifesto volta a ter. Pode ser por aí? Pode sim, querida Francisca, um beijo grande também para ti, né? Para a Adriane Teixeira que também está nos assistindo. A Adriane é uma pessoa muito especial aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque ela coordena a UNAP, a Universidade das Pessoas, a Universidade Aberta às Pessoas Idosas, que hoje é um grande movimento, né, também dentro da extensão universitária, né, então a Adriane é a coordenadora da UNAP e está nos assistindo, e certamente várias das integrantes da UNAP também estão nos assistindo nesse momento. Bom, eu acho que quando a gente coloca os textos, e eu lembro que naquela conversa, lá naquele lobby do hotel em Brasília, eu dizia para o Flavio assim, colocar esses textos, torná-los públicos, é dar a cara a tapa, né? É sustentar, né? Porque tem coisas que a gente faz e não sustenta, então fica por aí mesmo. Agora, quando a gente decide, né, ou aceita o jogo, aceita as regras do jogo, a gente precisa sustentar, então a gente tem que dar a cara a tapa, né? E é exatamente isso que eu acho que se provoca com um texto dessa natureza. Até porque, quando a gente vai falar da reforma de Córdoba, né, e tem uma frase muito linda na reforma de Córdoba que diz que a educação é sempre um ato de amor, né, eu digo nesse texto, e tenho dito sempre, que a gente precisa considerar que aquele movimento de Córdoba, né, foi, na verdade, um movimento daquela época de estudantes de classe média, certo? Daquela época, né? E que para nós brasileiros, a universidade brasileira, ao longo da sua trajetória, na própria extensão universitária, esqueceu do Manifesto de Córdoba, certo? Nossa, ficou como um manifesto que ele tinha a ver com outros países, mas não conosco, com a universidade brasileira. De uns anos para cá, até em função dos 100 anos, esse debate foi retomado, né? Retomado também pela extensão universitária. Porque, no fundo, é o Manifesto de Córdoba que ele vai dizer que a universidade pública tem um compromisso com a sociedade, que aquilo que ela produz, que ela faz, só tem sentido se retornar para a sociedade e a sair da sociedade retornar para a universidade de forma oxigenada, né? De forma compreendida pela sociedade e volta para a universidade para que a universidade possa reprocessar essa discussão. Na essência, o que o Manifesto de Córdoba diz é isso: a universidade pública, ela tem que ter uma estreita relação com a sociedade, ela só existe, só tem fundamento se ela tiver essa relação com a sociedade. E essa para nós é uma grande dificuldade, né? Aí nós podemos entrar num outro texto que tem ali, que vai discutir a questão de gestão, um pouco de gestão, das dificuldades que nós temos, não só em função, né, da nossa Constituição como universidade, né? Porque a nossa Constituição como universidade, ela é uma Constituição de universidade burocrática, elitista. Isso não é só aquela universidade, é a Constituição da Universidade Brasileira. Por quem ela foi constituída, que tipo de documentos constitui essa universidade, quem pensou a Universidade Brasileira, né? E aí, então, os textos vão percorrer isso, e eu sempre digo que a Política Nacional de Extensão, ela também percorre isso,
é que quando nós temos a chegada, né, dos estudantes vindo de ações afirmativas nas universidades brasileiras, esse quadro começa realmente a se modificar. E não só a chegada dos estudantes, mas mais adiante já a chegada dos estudantes no mestrado, no doutorado, e até como professores, que vieram já de ações afirmativas, né? Então, isso significa que nós estamos chegando no momento, já chegamos há uns 2, 3 anos atrás, mas estamos vivendo agora esse momento, que é da disputa de projeto político, e isso está sendo difícil a gente compreender dentro das universidades, porque é uma disputa de projeto político dentro das universidades, né? Se nós tínhamos uma trajetória, né, que vinha sempre com um olhar único, né, e muitas vezes, né, eu sei que o Flavio compartilha muito desse debate, muitas vezes nós tínhamos um olhar do homem branco, né, somente do homem branco, né, para a universidade brasileira, e por isso a disputa de projeto político se torna tão importante, porque isso se modificou muito, né? Ao longo dos anos de reconstrução democrática da sociedade brasileira, a universidade também foi se movimentando, né? E aí nós temos as ações afirmativas, nós temos a própria consolidação institucional da extensão universitária, ou seja, todas as nossas universidades públicas, principalmente as públicas hoje, possuem as suas estruturas de extensão universitária devidamente organizadas e montadas das universidades, né? Permitindo, então, que a extensão universitária tenha um local e tenha uma compreensão que não que é tão junto, né, com o ensino e com a pesquisa, como funcionamento mesmo do preceito constitucional, que é da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, né? E isso, né, às vezes é um pouco preocupante, porque a gente joga para dentro da extensão universitária a grande tarefa de tratar da indissociabilidade, né? Sempre que se fala em indissociabilidade, é a extensão universitária que faz essa fala, né? Alguém fala sobre indissociabilidade em outro local que não seja na extensão universitária, é nós que falamos. Então, somos nós, extensionistas, responsáveis pela indissociabilidade? Não, é um preceito constitucional. O ensino e a pesquisa também precisam tratar da indissociabilidade, também precisam se abrir. E aí nós vamos de novo entrar na curricularização da extensão, né, que é de extrema importância para que seja realmente a questão da indissociabilidade. Aí eu fico animada. Eu penso assim, esses dias assim de confinamento, de isolamento, mas que nós estamos todos refletindo, então era bom, nós estamos todos trabalhando, todos nós estamos trabalhando mesmo confinados, né? Então nós precisamos pensar que é a hora de fazer andar para quando chegar a vida presencial, nós tenhamos uma nova universidade, um novo ensino na universidade, porque a curricularização da extensão, o que ela vai fazer é a grande revolução do ensino de graduação na universidade pública brasileira. É isso que a curricularização da extensão vai fazer. E é por isso, né, que toda vez que a gente fala em extensão universitária, a gente não está falando de um Espírito Santo que vaga por cima, uma nuvem passageira que passa em algum lugar, dentro das universidades, algumas coisas assim, né? E que a gente não sabe o que é. Na verdade, a gente está falando de algo extremamente consistente, né, do que é assim, exatamente a essência, né, da formação dentro da universidade brasileira. É a extensão universitária, né? E eu não estou com isso desprezando o ensino e a pesquisa, né? Eu estou dizendo o quanto é importante a gente pensar nessas três, né, nesses 3 lugares dentro da universidade, do ensino, da pesquisa e da extensão. E o quanto a extensão é que faz, né, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O quanto nós damos essa liga para tudo isso que está acontecendo. Sem dúvida, eu acho que é nesse momento, né, professora Sandra, que esse movimento nacional em prol da curricularização da extensão, ou melhor, dando oportunidade para que todos os nossos estudantes possam experienciar isso durante a sua formação, gera um movimento, um impacto tão grande que se assemelha com o movimento que se vivenciou há 100 anos atrás, quando se discutiu o projeto de universidade que se queria, aí nesse caso lá Foi um movimento estudantil, na verdade, a diferença acho que foi mais essa, né? Em Córdoba ali, a reforma de Córdoba, a gente está falando de um movimento estudantil organizado que discute o que quer da universidade. E hoje a gente faz isso, tem apoio estudantil, mas não tem o protagonismo do estudante nesse movimento. Talvez a curricularização
devolva ou dê oportunidade do estudante exercer o seu protagonismo, né? Eu quero fazer um gancho antes dele retornar a palavra, que eu acho que a professora Adriana, do mesmo modo que eu, deve ter ficado bastante satisfeita quando leu o capítulo que se chama A Extensão Universitária, Contribuições para a Formação de Estudante de Graduação. Fiquei muito satisfeito, especialmente por encontrar dentro da escrita desse capítulo alguns recortes de depoimentos de estudante que mudam a sua percepção sobre a universidade, a sua percepção sobre a sua escolha profissional e a sua percepção sobre a sociedade depois que passam a experienciar a extensão. Então, antes de ver se a professora Adriana concorda comigo e lhe devolver a fala, professora Sandra, quero registrar aqui também que nos acompanha nessa live, nesse lançamento, a querida colega, a professora Débora Coelho, pró-reitora de extensão da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Débora, saudade de ti. Olha o que ela diz. Precisamos nos encontrar os três, né? Precisamos nos encontrar os três. Mas da próxima vez, é bom que a Adriana saiba, a próxima vez que nos encontrarmos os três, eu vou acompanhar eles dois, porque uma vez eu deixei eles dois numa viagem, deixei a Débora e o Flavi sozinho, e olha, é melhor eu acompanhar sempre. Nós estávamos colhendo amigos. Professor, olha... Colham amigos, e eles saíram para colher amigos, gente, olha. O que a Débora diz, professora Sandra é uma grande referência e orgulho da extensão universitária brasileira. Nós estamos de acordo, Débora. E a Francisca, querida colega da UFPEL, ela diz que excelente reflexão, Sandra. O Rubens, que é estudante da Universidade Federal de Santa Maria, grande diálogo, pessoal, parabéns pela publicação da obra. E a Adriane Teixeira, ela retoma e diz o seguinte: obrigado, professora Sandra. Nosso NAP-URGS só tem a agradecer seu apoio. Iniciei na extensão na graduação em fonoaudiologia na UFSM. Mas que maravilha! É egressa da UFSM também. E tive a felicidade de ter a professora Sandra como pró-reitora desde meu ingresso na URGS em 2009. A Raquel Bevilacqua nos diz excelente. A Aline Saldanha, que é da pró-reitoria de extensão da UFSM, palminhas, é isso aí, né, Aline? Sextou com Sandra de Deus e Adriane Mármore, não é para qualquer um. A Débora, amo vocês, nós te amamos, Débora. A Eliane Braga Machado Trevisan. A Eliane, que nos acompanhou aí quarta-feira na live do lançamento do livro Eduardo Trevisan, escrito pelo Flammarion Trevisan. O filho artista escrevendo sobre o grande pai artista também. Obrigada, Eliane, por estar nos acompanhando. Olha o Wellington Hack aqui também, estudante da UFSM. Obrigado por esta obra, professora Sandra. Como jornalista e extensionista, desde que comecei na UFSM, a senhora é uma grande referência. Com toda certeza, a luta do Fórum de Extensão e Comunicação do campus de Frederico Westphalen, da nossa UFSM, e que busca reexistir na sociedade pela extensão, irá se inspirar muito em seus escritos. Olha que lindo receber todo esse carinho aí. Não me lembro se mencionei a Raquel Bevilacqua, mas obrigado, Raquel Bevilacqua, pela presença também aqui na nossa live. Então, retomando esse papo gostoso, uma conversa de amigos, né? Adriana, tu também tiveste essa percepção quando leste o texto em que se fala da experiência daquele estudante durante o seu percurso de graduação e as mudanças que ele ia sentindo acontecer? Te chamou a atenção na leitura? Sim. Inclusive, Sandra, ela começa exatamente de quando ela era estudante extensionista. Tá? Então, isso nos leva também à reflexão, nós, enquanto estudantes extensionistas. Eu também sou egressa da minha universidade. A mesma história, Sandra, né, de fazer a extensão universitária enquanto estudante. E aí, quando ela traz, né, que o estudante ele aprende
fazendo extensão universitária, um aprendizado para a cidadania, para esse compromisso social que a universidade tem, deixa muito claro que é essa educação que a gente defende, que a gente acredita para os estudantes que estão fazendo parte da academia. Uma educação emancipadora, uma educação onde o estudante se incomode e queira construir algo para e com a sociedade que aí está, tá? Uma educação que também se faz em outros espaços de aprendizagem, em vários lugares, tá? No chão da escola, no chão do hospital, dentro da própria casa, nos movimentos sociais fortemente marcados pelos movimentos políticos. Então, esses lugares de aprendizagem, eles contribuem muito para a formação do estudante na dimensão da cidadania também. E também enquanto profissional, porque é esse o profissional que a gente espera, tá? Um profissional que passa por um curso da área de saúde, que vai atuar no SUS, tem uma outra visão, um outro compromisso. Tá? Então, Sandra traz lindamente essa passagem. E eu diria o seguinte, Sandra, eu, enquanto da Bahia, né, da Universidade do Estado da Bahia, nós temos uma questão também, que é uma questão de reverência à ancestralidade, aos mais velhos. Então, quando você falou assim, em 78 eu já fazia extensão, eu tinha 8 anos de idade. Então, eu quero te pedir a bênção, né? Em reverência mesmo, como mais velha, com todo o seu acúmulo de experiência ao longo de toda a sua trajetória de vida, que fez extensão e escreve sobre extensão e deixa aí para nós e para tantas outras gerações que virão. Nessa perspectiva trazida hoje lindamente por essa aula, de não perdermos de vista toda a construção que foi feita, as nossas diretrizes, os nossos princípios, o que está posto na nossa política. É esse o compromisso que nós, enquanto pró-reitores e pró-reitoras de extensão do FORPROEX, temos levado adiante. É lógico que numa outra conjuntura social e política e econômica também das universidades públicas, sobretudo as universidades federais e estaduais, hoje passam por dificuldades para manter vivo e para resistir e fazer esse enfrentamento, essa resistência da extensão universitária, mas a gente se fortalece quando pega o retrovisor, não é isso, Flavi? E a gente visualiza aí o histórico de Sandra e o quanto ela tem defendido que essa extensão ela não vai morrer e ela está aí nas mãos das pessoas que estão vindo, né? Das futuras gerações, tá? Então, é esse aprendizado que o estudante traz a partir do momento que ele vivencia a extensão universitária, que ele dialoga com as pessoas, que ele constrói o conhecimento, que ele vai se retroalimentando ali e a sua formação é outra, tá? A gente acaba desmistificando aquela educação que Paulo Freire tanto criticou da educação bancária, né? Do aprendizado por uma transferência de saber de forma verticalizada. Na extensão universitária, a gente faz esse saber, mesmo essa educação que Paulo Freire defendeu, né? Vivenciar uma educação pautada na realidade. É isso. Muito bem, muito bem, Adriana. Colocar aí brevemente sobre o capítulo do livro da professora Sandra de Deus. E aí, minha amiga Sandra, a Josi também, a equipe da Pró-Reitoria de Extensão nos acompanha aqui, acho que só para retomar a Eliane, que é a Eliane Trevisan, né, que havia ali cumprimentado ali pelo lançamento da obra e que o Flamarion Trevisan fez o lançamento na quarta-feira também aqui no nosso stand virtual. Sandra, devolvemos para ti agora. Como é que foi para ti fazer a escrita desse capítulo, né, que falou, que traz os depoimentos, os relatos desses estudantes que passam a se enxergar de maneira diferente depois que ingressam na extensão universitária? Porque eu acho que é isso também, muda esse lugar de fala, né? A Wilma Árgulo
deixou um comentário aqui, professora Adriana, educação de excelência, parabéns aí, ó. Recebendo um carinho também, Adriana. Sandra, contigo. Bom, deixa eu dizer o seguinte, né? Eu tenho 63 anos, essa carinha, esse corpinho aqui, né? Mas eu tenho 63 anos, certo? Né? Não parece. Tem que dizer assim, Flavinho, diz não parece. Mas... Não parece, eu nunca imaginei isso. Isso, exatamente, é assim que tem que dizer. Tá? Mas eu penso que quando a gente fala da trajetória do estudante, né? E como o estudante chega até aí, aí eu preciso fazer uma reflexão muito no presente. Porque, claro, né, que guardada as situações legais que nós temos, né, em outros países da América Latina, principalmente no Uruguai, os estudantes coordenam ações de extensão. No Brasil, nossos estudantes participam das ações de extensão, porque nós entendemos ela como formação estudantil, ela não é só militância, ela é formação estudantil. Então, o estudante precisa ter um orientador, né? E esse papel de orientador, que cabe a docentes e não docentes, né, ele é extremamente importante, porque ele que vai conduzir o estudante para o bem ou para o mal, no sentido de que o que vai encantar o estudante, né? E muitas vezes nesse percurso extensionista, é preciso dizer ao estudante não, sim, não e sim, né? Para que ele vá se formando e se fazendo, e fazendo com que esse docente também vá se modificando, né? E aí eu vou lembrar, lá de quando eu fui estudante em Santa Maria, né, que um dia um professor, né, me disse exatamente isso em relação a uma atividade que nós, estudantes, estávamos propondo, né? Não, isso não pode dar certo, porque não é por aqui que nós vamos fazer. E realmente ele tinha toda a razão. Assim como outro professor nos levou, na época, a fazer a Feira do Livro de Santa Maria, né? Que nós fizemos a Feira do Livro de Santa Maria, 78, gente. Assim, vocês estavam assim, a Dariana tinha 8 anos, né? E aqui, isso aqui é uma foto, né? Deixa eu ver se ela está direitinho assim. Isso aqui é uma foto, não sei se vai aparecer bem. Mais da câmera, por favor, para nós poder tentar enxergar. Não sei se está pegando não sei se está certo. Aí. Assim, ó, isso aqui é uma foto das barraquinhas que a gente tinha na Feira do Livro Santa Maria, que para nós estudantes era uma atividade extensionista que a gente ia fazer, né? Ia conviver com as pessoas, ia lá trabalhar com livros, conviver com livros. Eu trago isso para o presente, né? E aí para o capítulo esse, que eu dialogo com o José Francisco, que é um estudante, né? E que era um estudante que entrava por cotas na universidade, eu vou fazendo um diálogo com ele, porque ele era bolsista, né? E o quanto modificou a vida dele naquele momento, por ter se envolvido com a extensão universitária, o quanto ele se encantou com a universidade naquele momento, e isso continua sendo presente. Desde do mês de junho até dia 30 agora de setembro, eu fui convidada por um grupo da Federal de Goiás para a gente realizar um seminário que tratava direitos humanos, do isolamento à insurgência, né? E foi um seminário grandioso que se fez durante todo esse período, né? Com muitas pessoas participando, pessoas de toda a América, etc. e tal. E aí me coube, né, como uma das coordenadoras, fazer um debate que envolvesse a questão da comunicação, porque eu sou jornalista, né, então tinha que entrar a questão da comunicação sobre novos horizontes, quer dizer, pensar a comunicação para esse futuro. E aí eu levei para esse debate, né, além de colegas da área de comunicação, né, levei para esse debate um menino extensionista aqui da universidade, e que ele faz um trabalho, ele não é estudante de comunicação, ele é estudante de ciências sociais, e que ele trabalha como repórter popular. Certo? Ele tem um projeto de extensão que trabalha como repórter popular, dando voz a comunidades periféricas, principalmente comunidades sem teto. Gente, assim, é maravilhoso a gente ver o quanto esses estudantes vão se modificando, e vão modificando seus professores, e vão modificando a universidade, vão fazendo disputas. E aí tem uma dificuldade que é institucional, né? Porque tem a disputa, eu vou voltar de novo, na disputa de projeto político. Então, muitas vezes os estudantes, porque
precisam de um apoio, porque precisam de um diálogo mais nosso, mais consistente com eles, às vezes se perdem nessa caminhada, né? E às vezes se transforma só num enfrentamento, que não é nem aprendizado para nós, nem para eles, né? E aí nós precisamos, né, tomar o rumo de novo do caminho para fazer esse diálogo com eles, né? E aquele diálogo com o José Francisco, até hoje ele é presente para mim, porque é o diálogo que eu faço hoje ainda com os estudantes, né? Assim, não, nem pensar, né? Ou então, vamos por aqui, né? Porque por aqui a gente vai seguir, né? Porque é a disputa política, é o aprendizado que esses estudantes vão ter. Eu lembro que em alguns momentos, e o Flávio disse lá, falou do professor Rui, que era nosso reitor até poucas semanas atrás, o professor Rui sempre dizia que algumas conversas, né, eu iniciava a conversa dizendo assim, olha só. Então, o olha só, né, o olha só era exatamente para a gente poder pensar junto aquilo que estava dizendo, né, sabe, assim, democraticamente poder pensar, né, que essa caminhada, ela tem olhares, e para os estudantes ela é muito importante, né? As ações afirmativas trouxeram para dentro da universidade, e aí eu acho que tem, Adriana, uma coisa muito importante, que durante todo esse período, né, que a gente viveu até 2012, 2013, na universidade, assim, e na sociedade brasileira, nós tivemos dois grandes movimentos que se sustentaram na sociedade, e que hoje eles trazem esse debate para dentro da universidade, que é o movimento Sem Terras e o movimento negro, porque os outros movimentos, eles foram sendo apagados, incorporados, cansados, etc., estão se refazendo. Mas esses dois movimentos, eles trouxeram uma modificação para dentro da universidade também, porque esses dois movimentos, eles sempre foram muito fortes, e o movimento negro, sustentado muito pelas mulheres negras, quer dizer, ele é um movimento que ele vem para dentro da universidade e ele não se perde naquilo que ele quer dentro da universidade. E ele faz uma disputa política muito interessante e que nós precisamos compreender essa disputa política dentro da universidade, para essa universidade que nós estamos tentando reconstruir, ou construir, ou sei lá, para ser uma nova universidade, né? Assim, que tem muito desse nosso papel de extensão universitária, né? E tem muito essa caminhada da compreensão que nós temos com os estudantes, porque a Adriana falava isso, que assim, o estudante que faz extensão universitária, que compreende o papel do SUS, ele pode ser um futuro trabalhador do SUS, como ele pode decidir que ele não vai ser um trabalhador do SUS. Essa é a grande possibilidade que nós damos aos nossos estudantes, porque o fazer da extensão universitária não é sempre de atender os fracos, pobres e oprimidos, né? Assim, eu sempre digo assim, ó, a extensão universitária, ela é heterogênea. Ela é para, né, todos. Ela é para todos. Nós temos, dentro dos nossos princípios, a questão da vulnerabilidade, porque este é um princípio de tratar da desigualdade na sociedade, tentar recuperar isso. Isso sim, mas que muitas vezes nós estamos lidando com o agronegócio, com o empresariado, porque essa é a universidade, ela é heterogênea, e nós precisamos tratar disso. E aí nós fizemos também uma disputa política, né? Qual é o caminho que nós queremos fazer, né? E eu acho que isso que a gente permite aos estudantes, né, eles terem essa possibilidade, né? Semana passada, né, talvez vocês tenham acompanhado o evento, que foi o simpósio anual da Unifal, né? E aí eu fiz uma mesa na Unifal, onde nós fizemos uma discussão, né, sobre esse futuro, né, que a gente vai ter das universidades, né, e não é só a Universidade Pública Brasileira, é a Universidade Pública Latino-Americana. Nós estamos num momento de turbulência, né, e é claro que a gente pensa como nas turbulências aéreas, a gente espera assim, tomara que essa turbulência passe logo, tomara que passe logo, né, e às vezes ela fica um pouco demorada, né, porque toda turbulência, ela, por mais rápida que ela seja, ela sempre é demorada, né. Para a gente ela é sempre demorada, né? Para o ser humano é sempre demorada. Então, eu entendo que essa presença dos estudantes, esse diálogo com os estudantes que a gente precisa ter, ele é, sim, um diálogo amoroso, né? Mas ele é um diálogo que dá fala para esse estudante, né? Para que ele me diga, muitas vezes, opa, não é assim, né? Eu estava falando do Luiz, que é esse menino que participou desse seminário, como repórter popular, né? E o Luiz, em alguns momentos, nós já tivemos enfrentamentos
quando eu estava pró-reitor de extensão, eu tive enfrentamentos grandiosos, né? E aí, às vezes, eu dizia, olha, eu já fui estudante, eu já fiz extensão universitária, então, vamos começar daqui? Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer isso, sabe? E o Luiz foi me ensinando muitas coisas, né? E eu também fui trocando com o Luiz isso. Então, eu acho que a gente... essa é a nossa questão, essa relação com os estudantes, essa relação amorosa com os estudantes, né? Mas que não é paternalista, né? Porque eles têm muito também a nos dizer, né? Tem toda uma trajetória de famílias, de ancestralidade, de cultura, que eles podem realmente trocar conosco para nos ensinar a sermos até docentes melhores, né? Assim, ó, eu sempre assim, ó, a extensão universitária me ensinou a ser uma docente melhor, né? É isso aí, né, professora Sandra? Eu acho que uma das coisas que fica bastante explícita dentro do seu livro, em especial nesse capítulo que nós pensamos aqui para essa questão, é que o conhecimento ele se constrói no compartilhamento. A gente não parte de um lugar de fala que tem uma soberba de detenção sobre um conhecimento, mas a gente reconhece que a gente aprende ao mesmo tempo que ensina. Então, é no compartilhamento que o conhecimento acaba, de fato, sendo construído. E a extensão que está posta aí, que é trabalhada especialmente nos tempos atuais, é uma extensão que tem uma pegada de transformação social. É uma extensão que prima pela autonomia dos sujeitos. Ela não tem a pegada lá do início dela, que aparece registrada na obra, que tinha um caráter paternalista, assistencialista. Não é isso que a gente quer. A gente quer trazer à tona para o debate questões que fomentem políticas públicas que garantam a autonomia desses sujeitos, né? Quero aproveitar para agradecer a presença do Flamarion Trevisan, autor que lançou obra na quarta-feira e nos acompanha. Manda os parabéns. A Will Margolo, é isso aí, é dar ao aluno condições de escolher, de seguir conforme seu propósito. A Rosângela da Costa Lima, sou do Departamento Coletivo, de Saúde Coletiva, estou adorando vocês, pena que cheguei atrasada, fica gravada. Fica gravada assim, pessoal, essa live vai ficar disponível na página da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM no Facebook. Dá para acessar depois. E o link do livro também já está disponível. É isso aí, Eliane, Eliane Trevisan. Que maravilha ouvir a professora Sandra. Concordo contigo. O livro é só acessar o link e fazer o download. A turbulência provoca mudanças, uma nova forma de pensar. O pessoal está nos acompanhando aí, muito obrigado pela audiência, nós já vamos nos encaminhando para o final, já passamos do tempo previsto, inclusive, mas a conversa estava gostosa demais para que a gente interrompesse, né? Eu acho que isso é só uma amostrinha daquilo que vocês terão ao acessarem o livro, fazer o download e fazer a leitura. E digo para vocês, leiam, e mandem um e-mail para a autora do livro para dialogar com ela. Mesmo que não concordem com aquilo que foi dito, aí ela vai ter um prato cheio para dialogar com vocês, pode ter certeza absoluta. Saibam que é muito difícil discordar dela, porque, de fato, ela é uma referência na nossa caminhada como extensionistas, uma referência para a extensão brasileira. Então, convido a primeira a professora Adriana para fazer a sua despedida e depois a nossa autora, competentíssima e queridíssima Sandra de Deus. Ok, eu quero agradecer esse momento de diálogo, de discussão leve, né, gostoso, de nos debruçarmos sobre a obra da professora Sandra de Deus, desejar que, de fato, a gente possa socializar, compartilhar ao máximo a sua obra, debater bastante sobre a extensão universitária nas nossas instituições, com toda a comunidade acadêmica, com a comunidade externa. E aí, Flavio, um abraço, né, para você, que é o nosso coordenador da Regional Sul, queridíssimo, né? Dizer para a professora Sandra também que na nossa universidade tem um projeto de extensão que o nome é Tome Tento, a professora Tereza, com os estudantes de jornalismo, justamente nessa perspectiva que foi trazida aqui como exemplo, professora Sandra, né? De fazer um outro jornalismo pautado mesmo no debate, no diálogo com as comunidades, ok? Foi muito bom participar.
Um forte abraço também para as pessoas que estão conectadas e até breve, porque com certeza a discussão sobre a extensão ela permanece aí nos nas nossas agendas por longos anos, e é nessa extensão que eu acredito, essa que está posta aí no livro e que a gente tem defendido enquanto ForProEx. Um forte abraço, tudo de bom, bom final de semana aí prolongado, um abraço de axé da Bahia para cada um, cada uma, e até breve, professora Sandra, professor Flavi. Muito obrigada, Adriana. Antes da professora Sandra fazer a sua despedida, a leitura de mais um comentário aqui, da Noêmia Goldraish. Não sei se eu acertei teu sobrenome, já peço desculpas, Noêmia. Professora Sandra, parabéns. É sempre uma excelente oportunidade de aprendizado escutá-la, com seu profundo conhecimento sobre extensão e universidade. Muito obrigada. E a nossa queridíssima colega Francisca Miquelon, que excelente conversa, um privilégio escutar vocês. Grande e afetuoso abraço. Isso aí, Francisca, obrigado. Professora Sandra de Deus, sua saudação final aí, a nossa amiga, querida, competente, guia e farol da extensão universitária. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha só, eu quero agradecer muito as pessoas que estão nos assistindo, né? Porque certamente todas elas, né, contribuíram para essas reflexões, né? Quero agradecer muito a Adriana e dizer assim, olha, Adriana, é muito importante esse lugar de presidente do fórum, ele é um lugar que exige coragem, né, que exige discernimento, né, que exige muito trabalho, mas te agradecer muito pela leitura atenta, né, que tu fizeste, pela contribuição e por estar aqui nessa noite de sexta-feira fazendo essa conversa com a gente. Ao Flavi eu já disse que ele é responsável, então se ele é responsável por chegar até aqui, paciência, a noite de sexta-feira dele foi estar aqui, né, porque o Flavi é realmente um grande amigo, um grande parceiro, né, e é um grande extensionista, uma liderança extensionista reconhecida, né, para nós na região sul e para o Brasil também, né. O Flavi, eu tenho dito para ele isso, e vou dizer hoje de público, eu deposito muito, né, a minha expectativa, a minha esperança nessa trajetória que o Flavi vem desenvolvendo como um líder extensionista, né. E foi a provocação do Flavi que me levou a colocar esses textos, foi a leitura do Flavi depois, assim, eles existem, eles são consistentes, então vamos fazer isso. Então, ele é responsável, né, por esse livro estar saindo. Mas agradecer aos extensionistas, né, às pessoas, aos amigos, aos familiares, enfim, as pessoas que, de uma forma ou de outra, vão fazendo com que esse debate ele exista, né, assim, porque é nessa parceria, nessa troca que a gente vai elaborando ideias, vai dando a cara a tapa, vai discordando, vai concordando e vai fazendo com que se modifique. Mas o meu agradecimento enorme é para a Universidade Pública Brasileira, né? É para a Universidade Federal de Santa Maria, é para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Minhas duas universidades, né? Uma porque fez a pessoa que eu sou hoje e outra porque é onde eu estou hoje, né? Então, e a certeza, assim, de que a Universidade Pública Brasileira, ela é do Estado brasileiro, ela é desse país, né, e ninguém, quer que seja, vai destruir essa universidade, né, porque é essa sociedade que vai continuar na luta para a manutenção da sociedade. Então, eu sou muito grata à Universidade Pública Brasileira, porque eu sou filha da escola pública e sou filha da universidade pública, né. E eu lembro que quando só para encerrar, né, Flavinha, rapidinho, né, vou dizer assim, claro. Eu fui sindicalista, eu sou uma sindicalista, né, sindicalista jornalista, sindicalista docente, etc. E eu estava no sindicato docente quando mudou o cenário político brasileiro, e eu disse que eu poderia estar na gestão da universidade, porque naquele momento, né, eu entendia que não precisava ser sindicalista, mas ser gestora na universidade, porque fazer gestão na universidade é uma atividade que a gente desenvolve, é muito trabalhoso, né? Então eu precisava devolver para a universidade brasileira o tempo que ela gastou comigo.
Então, eu fiz gestão da universidade, devolvendo o meu trabalho como gestora da universidade, exatamente para devolver o que a universidade gastou comigo. Porque dar aula é o meu prazer. Então, esse eu não estou trabalhando, né? Eu estou tendo o prazer de ser uma professora na universidade. Então, é com esse pensamento de que a universidade pública brasileira, ela precisa ser preservada, e ela vai ser preservada, e ela vai sobreviver a todos os atentados que possam ocorrer em relação a ela. E agradecer muitíssimo a todos, um abraço, assim, fortíssimo, né? E assim, Flavi, né? Outra hora a gente se encontra e se abraça pessoalmente. Adriana, você também. A Adriana talvez um pouco mais difícil, porque não sendo pró-reitora, né, não estarei nas reuniões do fórum. Mas o Flavio é um amigo e nós temos algumas atividades ainda para realizar e vamos nos encontrar por aí. Muito obrigada a todos. Adriana, a Sandra está pensando que vai ser livrada de todos os convites, da enxurrada de convites que ela recebe Brasil e mundo afora para falar de extensão. Vai circular muito ainda, minha amiga. Convidada de honra do muita gratidão mesmo por ter você aí, Sandra. Essa inspiração para todos nós, a seriedade, a responsabilidade, o comprometimento que tu tens, a dedicação com que você conduz a sua vida e a extensão universitária de uma das universidades mais expressivas que a gente tem no país, que é a da URGS, fica um grande legado aí para todos nós. Conduzia, mas deixa um grande legado aí para todos nós, né? Bom, sextou, né? Sextou com elas, dá quase o nome de um programa, isso daí, olha, um programa para televisão. Sextou com elas. Bate-papo com Sandra e com Adriana, veja só. O nosso carinho e agradecimento especial às nossas intérpretes que estavam aqui conosco a noite toda, a Karina, a Marileia, aos rapazes que nos ajudaram na técnica, o El e o Rubens, essas nossas convidadas mais do que especiais, amigas, e é uma delícia estar uma sexta-feira à noite com vocês, tá bem? Muito obrigado, agradecemos a presença de todos e todas na nossa live de lançamento de hoje e as interações do público pelo chat da transmissão. Lembramos que amanhã acontece a atividade no estande virtual da Universidade Federal de Santa Maria, na 47ª Feira do Livro de Santa Maria. O lançamento do livro Do Passado para o Futuro, de Felipe Silva, às 14h30, na página da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM no Facebook. Mais uma vez, agradecemos imensamente a presença de todos e todas em nosso estande virtual e esperamos que continuem participando das nossas atividades extensionistas. Por hora, nas redes sociais, mas esperamos que em breve, presencialmente. De maneira especial, já fica o convite para que participe entre os dias 19 e 23 de outubro do Salão de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, junto com a sua jornada acadêmica integrada. O salão, ele vai acontecer pelas redes sociais da Pró-Reitoria de Extensão e terá oficinas, exposições, apresentação de trabalhos, mesas de conversa e aí vai. Uma programação vasta e bonita. Desejamos um bom final de noite para todo mundo que está por aí ainda. Sextou, gente. Vamos aproveitar aí, tá bom? Até breve. Com segurança, cuide dos protocolos sanitários, a gente quer todo mundo muito bem para quando pudermos nos abraçar de novo, tá bom? Beijo, um abraço para todo mundo, obrigado Sandra, obrigada Adriana, até mais.